Tá. Então, boa noite para todo mundo de novo. A gente está aqui começando a nossa primeira aula do curso de Design Editorial para revisores. E nessa primeira aula a gente vai falar sobre esse tema aí, de olhar além do texto. A gente vai trazer um pouquinho, né, desse olhar duplo de quem trabalha com texto e como pode trazer também questões gráficas para esse tratamento, que são super importantes, tá? Eu acho que a gente pode começar. O que você acha, Aline, de a gente se apresentar um pouco, só para o pessoal Sim. conhecer mais a gente? E aí Claro. a gente segue direto no conteúdo. Legal. Você começa? Eu? Ai, tá bom. Não, eu tenho que fazer as honras aqui. Você começa. Tá bom, vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu tô de fone, então não sei o que tá reverberando. Então tá bom. Boa noite para todo mundo. Já vi alguns nominhos conhecidos aqui. Fico feliz de ver colegas, né, para a gente aprender juntos mais coisas. Bom, a minha trajetória é longa, a dessa. Ah, querida Michele. Minha trajetória é longa, né? Então não vou entrar em muitos meandros, porque senão vai demorar muito. Como vocês podem perceber pela minha fala, né? Eu não sou daqui, não sou carioca, mas adotei o Rio como minha casa. Sou de Curitiba. Oi, Isabelle, boa noite. Sou de Curitiba e vivo aqui no Rio desde o final dos anos 90. Quando eu comecei, né? Muito bem. Quando comecei a trabalhar, né, com design editorial aqui... peraí, deixa eu só mutar meu celular aqui. Comecei a trabalhar com design editorial ainda como assistente no escritório 19 Design, A3 Programação Visual, quando eu fui assistente da Ana Luísa Escorel, né, que foi minha chefe por 3 anos, uma pessoa queridíssima, uma grande designer, né? Eu sempre falo que ela foi uma... Oi, Andréia, boa noite. Ela foi uma pós-graduação para mim, além de ser né, de ter me adotado como filha curitibana aqui. E com ela eu ingressei no design editorial, isso, sei lá, 96, 97, né, aqui no Rio. A gente trabalhava com Quark Express ainda, trabalhei em Paicas, era uma coisa de maluco. E, assim, esse rigor técnico, né, me ajudou a entender o quanto o design editorial era uma coisa tão específica e não era para qualquer um, né? Realmente você tinha que gostar daquilo e não achar uma coisa chata, enfadonha, você ficar, né, muitas vezes passando por muitas revisões, mexendo muito no texto, mexendo muito no layout, enfim. E eu me apaixonei por aquilo, eu nunca tinha trabalhado com livro e ali eu me apaixonei e nunca mais deixei de trabalhar nessa área, né, design editorial. Iniciei meu próprio escritório, né, Estúdio Creme Crackers, em 98. Enfim, muitas coisas aconteceram. Em determinado momento, eu fiz meu mestrado, né, na PUC, onde eu me aprofundei no design editorial e em história do design também, onde eu estudei a revista Maçã. Assim, em paralelo, eu nunca parei de trabalhar, né, mesmo enquanto eu estava estudando, enquanto eu comecei a dar aula, né, em 2010, eu comecei a dar aula na faculdade Senac. Eu já tinha tido, nós já tínhamos tido uma experiência no escritório, né, no Estúdio Creme Crackers, com os workshops. Foi quando eu comecei meu workshop de design editorial, acho que foi em 2007, por aí. E de onde se originou meu livro, né, que é o Guia Prático de Design Editorial, que está na segunda edição agora pela editora Senac. A edição, inclusive, que a Miki fez a revisão, né, Michele Paiva. Foi uma das revisoras. Enfim, e o design editorial, ele é muito engraçado, porque, assim, como eu trabalho há bastante tempo, né, sei lá, mais de 20 anos, o processo todo, né, mudou muito. E aí, quando a gente fala agora de revisão,
eu lembro... apresentão. Eu lembro muito como era, né, a revisão ainda em papel. E por muito tempo, eu vou dizer para vocês que eu preferia muito mais fazer a revisão com as anotações do revisor no papel do que fazer uma revisão vinda para a gente do PDF. Né? Eu acho muito, até hoje, eu acho bem difícil, porque muitas vezes os revisores não conseguem, não tem a mesma facilidade nas anotações. Assim. Mas, enfim, isso é só uma... Eu já estou entrando no assunto, que absurdo, Yuri, pelo amor de Deus, não pare. Ai, meu Deus, que pessoa para falar. Mas, assim, a minha trajetória é essa, né? É livro, 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 tudo. Agora eu sou editora também, né? Porque eu, junto com a minha amigona e parceira de trabalho também, desde a editora Rocco, lá em 2000 e pouco, a Laura Van Beckel e mais duas amigas, nos associamos e montamos a editora Rebuliço, né? E hoje a Rebuliço. E hoje eu estou super feliz porque o nosso primeiro livro entrou em produção na Gráfica Edelbra, lá em Santa Catarina. E eu estou muito ansiosa para ver ele pronto. Enfim, muitas coisas por aí. Então, eu estou super feliz de estar aqui com vocês, com o Yuri, que me fez esse convite tão generoso. E vamos embora. Chega. Tá ótimo. Obrigado, Aline. Aliás, eu vou aproveitar um gancho aí que a Aline trouxe, porque eu fiquei devendo uma promessa aí para o pessoal. Eu acho que tem gente aqui que fez o curso de revisão em PDF que eu dei ano passado. E eu fiquei devendo para a turma que eu postaria esse curso no YouTube e tal. A gravação tá vindo, vem agora em novembro. Então, o pessoal que já está assistindo essa aula no YouTube e tal, já consegue assistir o curso de revisão em PDF no YouTube. E nos próximos dias aí a gente deve postar as 2 aulas, então é bem legal aí para quem tiver interesse ficar atento lá no canal, porque é um conteúdo bem interessante. Tá, só quis dar esse recado aqui para a turma, e aí vou me apresentar um pouco, tá? Então, eu comecei no mercado editorial, não no mercado editorial, eu gosto de falar que eu comecei a trabalhar com livros há 6 anos e pouco, 6 anos e meio, quase 7 anos. Comecei trabalhando com livro acadêmico, fazendo preparação e tal. E eu tô congelado? Alguém me responde, por favor. Não? Para mim tá ok. Não, tá normal. Então deve ser a internet da Aline. Daqui a pouco regulariza. Mas então, eu comecei com livro acadêmico, fazendo preparação, comecei como estagiário. Fui estagiário por muito tempo, em vários lugares, então fui estagiário num projeto de extensão na UERJ, que foi onde eu aprendi bastante. Depois fui estagiário na EduERJ, no setor editorial. E também fui estagiário no Eleva Educação, que foi onde eu passei mais tempo. Então, me tornei revisor e depois fui para a edição de conteúdo em literatura e tal. E nesse meio tempo fui trabalhando com outras editoras como profissional do texto, né? E aí, sempre tive interesse por design, né? Desde o começo, desde antes de eu trabalhar com livro, eu tinha interesse por design. Mas interesse por design editorial veio quando eu fui percebendo que ter esse olhar extra aí, esse complemento na minha formação faria muito bem para o meu trabalho como revisor. E é daí que a ideia de todo o curso vem, né? De que esses conhecimentos mais gráficos que já estão presentes aí para quem trabalha com revisão de prova, por exemplo, esses conhecimentos gráficos são um requerimento para uma parte do trabalho editorial, mas que se a gente complementar isso, a gente consegue ter um olhar bem mais plural, né, para o trabalho com texto, e é todo, né, o mote desse curso, essa ideia. E aí, fiz a minha apresentação, e agora eu só quero fazer um agradecimento. Eu fiz esse agradecimento por e-mail também, mas eu acho legal deixar aqui registrado também como agradecimento ao Laboratório de Arquivos do Sujeito, Laboratório Arquivos do Sujeito,
da UF, e o Arquivo dos Livros, que é, né, um projeto aí dentro do LAIS, que é a sigla, né, Laboratório de Arquivos do Sujeito, porque eles cederam esse espaço aqui para a gente poder gravar o curso e ter uma turma um pouquinho mais ampla e tal, então, e poder ficar aqui por mais de uma hora, né, conversando com vocês e estudando. E aí... Opa, alguém está com o áudio aberto. Pode fechar, por favor? Venha participar conosco da super promoção do Vista. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Pronto, fechei. Eu fechei aqui pela outra conta. E aí eu só quero deixar esse agradecimento ao Lais e ao Arquivo dos Livros por ter cedido esse espaço aqui para que a gente pudesse fazer o curso acontecer, poder gravar e tal. Então, fica aqui o agradecimento. E antes de a gente entrar no conteúdo em si, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte: vocês viram ali que o nome do curso é Design Editorial para Revisores, tá? Esse nome engana um pouquinho. Por que ele engana? A gente está entendendo aqui revisores não só como profissional que trabalha com revisão de prova dentro de uma revisão editorial, então dentro de um ciclo editorial. A gente está entendendo revisores aqui como profissionais do texto que trabalham com preocupações gráficas em algum momento, tá? Então, isso cabe tanto para revisores, né, de prova, como para preparadores, principalmente, vamos pensar aqui, didáticos e publicitários e pessoal de jornalismo também, tradutores, ocasionalmente, editores e tal. Então, a gente vai falando, o que a gente vai trazendo aqui, vocês vão ver que não está restrito apenas à revisão de prova. Então, tem uma perspectiva um pouco mais ampla aqui, de a gente tratar de conteúdos que interessam a mais, né, de um profissional do texto. Então, há vários, né? Então, essa é a primeira ressalva que eu acho importante a gente trazer para cá, porque isso vai ditar bastante do caminho que a gente vai trilhando aqui no curso. Então, a gente vai vendo conteúdos que interessam a várias posições dentro da cadeia produtiva do livro e de outros produtos editoriais, tá? Vamos lá. Eu quero começar com uma discussão aqui, com uma pergunta, e queria ouvir de vocês. Não tem resposta certa, eu quero ouvir mesmo e quero ver como é que vocês pensam sobre isso, que é sobre essa pergunta: se um design bom pode salvar um original ruim. E, por original ruim, eu estou entendendo aqui um original que foi mal preparado, foi mal editado e segue no processo editorial dessa forma. O que vocês acham? Se quiser abrir microfone para compartilhar, fica à vontade. Estou vendo um monte de gente falando não aqui. Bruna, Andréia, Tairone, Mariana, Mariane, Oi, Juliana, Yuri. Cíntia. Oi, amor, pode falar. Tudo bom? Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Malena. Eu queria trazer uma provocação também, né? Tô vendo o pessoal falando não, mas eu trabalho no meio editorial, né? Principalmente com segmento de educação infantil e anos iniciais. Então, para os anos iniciais e para a educação infantil, principalmente para as crianças que ainda não estão alfabetizadas ou estão em fase de alfabetização, né, o design ele é muito mais importante, né, essa linguagem pelas imagens, do que a própria preparação do original. Então, acho que também depende muito do público, né, do que a gente está falando aí, para quem a gente está direcionando. Então, para esse público, importa mais o texto ou importa mais a imagem? Uhum. Gostei. A gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, mas achei muito boa essa ressalva que você trouxe. Estou vendo o pessoal falando aqui Yuri. bastante. Oi, pode falar, Úrsula. Dá para me ouvir bem? Dá sim. Dá. Na verdade, assim, isso do salvar um original ruim pode ter uma implicação mercadológica também. A gente sabe que, atualmente, livros que pareçam muito bem feitos vendem muito mais e passam uma impressão de que são muito bem feitos para quem é leigo, que acaba salvando, sim, e vai para mais vendidos, do mesmo jeito, sabe? E eu vejo isso principalmente no segmento em que eu trabalho. Eu trabalho basicamente com ficção especulativa, assim, né? Com terror, policial e tal. E tem muito livro que se salva
pelo design, que é excepcional. Mas se você não é leigo e você não precisa nem ser revisor, mas você sendo um pouquinho mais atento, você vai perceber que, na verdade, aquele livro se salva pelo design. Porque às vezes tem uma ilustração boa, tem ilustrações muito boas, que contam a história junto com o livro, porque às vezes tem extras que são muito atraentes. Então, na verdade, depende muito do nicho também, né? Como a própria Malena falou, e do tipo de público para que aquele livro está sendo direcionado. Né? Então, acaba, de certa maneira, salvando um pouco muito. Eu vejo isso acontecer com muita frequência. Oi, Yuri, é a Joyce. Oi, Joyce. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Eu acho que também, assim, vou falar aqui especificamente de literatura, de ficção, e falar como uma leitora exigente que sou, pelo menos me considero assim, né? E acho que, de maneira alguma, um bom design pode salvar o original ruim. Eu acho que é o contrário. Eu acho que um ótimo original pode salvar um design ruim, assim, de verdade. Assim, tem livros, por exemplo, que eu, particularmente, não gosto assim, vou falar aqui, né? Então, nem sei, mas, por exemplo, não é que eu não gosto, mas eu acho que, por exemplo, um livro como o da Helena Ferrante, né, a tetralogia, você vê que não há um investimento tão, né, uma atenção tão grande dada ali ao design, à capa, enfim, tudo mais, mas é um original maravilhoso. Você percebe que a preparação foi feita com muito cuidado, com muito esmero, que o livro foi muito bem editado, mas não é um livro cuja capa a gente pode comparar com uma capa da Cosac, da finada Cosac Naif, por exemplo, né? Então, Então, você está dizendo, deixa eu ver se eu entendi, você está dizendo que a experiência de leitura de um livro bom, em termos de conteúdo, acaba um design ruim. Porque isso acaba deixando de ser tão importante, entendeu? Para quem é um leitor exigente. É óbvio que todos os leitores gostam de pegar e ver e manusear livros bonitos e bons, assim, gostosos de ler, né? Livros com bons designs, mas eu acho que, acima de tudo, uma boa preparação de original é o que importa nesse caso, eu estou falando, né? De leitores desse nicho específico, assim, né? Que são leitores exigentes de literatura e tudo mais. Uhum. Você quer falar, Aline? Vai lá. Quero falar. Tô adorando a discussão. Eu amo, né? Uma pergunta tão simples. É bom demais, é bom demais. Porque é isso, né, que nos traz uma série de vivências. Cada um de nós já teve experiência com livros com um texto ruim, mal preparado, né, entruncado, mas com um design encantador. E aí, acho que gera uma frustração na gente, né? Você olha um livro lindo, assim, uma beleza visual e tal, e aí você vai ler, o texto é uma droga. Ou, sei lá, às vezes não é nem mal traduzido, sei lá, a gente já enfrenta uma série de questões. Por outro lado, né, eu até como leitora, mesmo assim, saindo um pouco do meu lugar de designer, mas como leitora, já tive experiências de sofrimento com um livro que tinha um original excepcional, um texto brilhante, mas um livro mal diagramado, com a tipografia inadequada, com uma entrelinha inadequada, que eu já tive que ler com uma régua, para poder dar conta, né, porque assim, a entrelinha desse livro que eu estou citando, que me traumatizou, era um livro que eu precisava ler, assim, é um livro, né, a Crônica da Casa Assassinada, é um livro que fez parte da minha formação,
e eu tinha uma expectativa enorme, que foi uma edição nova, e quando eu fui ler, eu fiquei muito frustrada. Eu levei 9 meses para ler esse livro. É um livro bastante denso, né? E aí, quando eu fui ler, foi um livro muito mal feito e de uma editora excelente. E aí a frustração do outro lado, né? Eu falei, gente, eu preciso ler esse livro. O livro é excelente, o texto incrível, mas tinha esses problemas de diagramação. E aí você fica se colocando, falei, gente, mas por que não abriram? Porque essa entrelinha é pouca coisa, não é muita diferença. Porque aí que tá, quando a Joyce fala, né, e falou de uma forma muito precisa, de que às vezes um original, né, o texto é incrível e, enfim, às vezes tem muitas edições e muito trabalhado, né, o original muito bem trabalhado, preparado, e a editora não teve, né, essa preocupação de olhar e de pensar que o design, ele é fundamental, ele é tão fundamental quanto o texto. E aí eu não estou falando tanto porque às vezes a gente pensa no design como aquela coisa uau, né, cheio de acabamentos, cheio de coisas incríveis, mas às vezes não é necessário isso, né, o design não precisa ser uma coisa luxuosa ou cheia de acabamentos. O design precisa ser bom. E quando a gente fala em design editorial, design do livro, né, até o Richard Handel fala que quanto mais invisível for o seu design, mais eficiente você chegou no seu trabalho. Mais invisível ele se tornou à medida que a sua leitura vai e flui, você lê aquilo com aquele conforto que você precisa ter, sem você precisar ficar sofrendo com o texto, por exemplo, esses livros que são adaptados para edições de bolso, às vezes, né, enfim, com margens muito pequenas, com uma letra muito pequena, e aí você compra só porque o livro é mais barato, mas assim, putz, você sofre a beça, né, para ler. Porque o livro é isso, a experiência da leitura, né, ela tem que ter conforto, né? Para mim, pelo menos, assim, eu acho que é muito fundamental que você tenha o design pensado nesse sentido, porque às vezes você tem que ter um livro barato, você não pode ter um livro que custe horrores, mas você precisa, sim, ter a exigência e aí que a revisão bem feita, né, essa conjunção do revisor junto com o designer editorial funciona, né? Porque aí você está falando em coisas, né? O revisor e o designer estão buscando a mesma coisa, né? Por exemplo, de você não apertar por uma entreletra demais, porque senão vai ficar, né? Mas tem que caber nesse espaço. Eu falei assim, cara, não dá para caber nesse espaço. Ou corta o texto, mexe no texto, ou a gente aumenta um caderno no livro, porque, né? Não tem como a gente sacrificar uma coisa em função da outra. Então, quando a gente chega nesse equilíbrio, eu acho que é a questão do ideal, né? Nem sempre é possível, mas é o ideal. Eu também não consigo ler livro de bolso. Gente, eu adorei a discussão. Você vê que é uma pergunta tão simples, o pessoal ficou aqui, ó, falando pra caramba. E eu li aqui, assim, como eu falei, não tem resposta certa. Eu acho que todo mundo traz um argumento importante para a discussão. A gente vai caminhar aqui por um lado de mostrar que talvez um design bom não salva um original ruim, mas que o design tem uma importância muito maior do que às vezes ele recebe dentro do processo editorial. E que a gente tem que ter atenção a isso também, porque além de trabalhar para garantir uma boa legibilidade, a gente está trabalhando no sentido de garantir uma boa legibilidade textual e visual também. Isso é uma das atribuições, né, de um revisor de prova e até mesmo de pessoas assim na fase pré-industrial, que a gente chama, né, antes de ser diagramado, de pensar como aquilo vai ser diagramado, como um conteúdo vai ser diagramado, como ele vai entrar numa página, qual é a melhor forma de ele aparecer e, enfim, todas essas questões que a gente vai vendo aí nas próximas aulas, um pouquinho na aula de hoje também, tá? Então, adorei a discussão. Vou tentar trazer perguntas
Nas próximas a gente pode tentar trazer umas perguntas capciosas assim também, né, Aline? Eu acho vamos lá. Aí eu trouxe 2 exemplos aqui, ó, que aí a gente quer pensar com vocês aqui. Tá, um original, um design bom pode salvar um original ruim? De que original a gente está falando? Porque eu percebi que algumas pessoas foram para um sentido de um original ruim, no sentido de ter um texto ruim, né? E nem sempre é o texto, né? Às vezes a gente está falando de estrutura. Então, aí, nesses 2 casos, a gente tem exemplos de notas de rodapé, né? Então, esse caso são exemplos fictícios, tá? Na verdade, o da esquerda é fictício, o da direita a Aline trouxe, então vou pedir que a Aline comente daqui a pouquinho. Mas vou falar do da esquerda, né? Então, esse livro, né? Esse livro fictício aí que tem a nota de rodapé desse tamanho, o que acontece com isso na hora da diagramação? Ou a gente tem várias soluções, né, para isso, né? E a gente pode pensar se qual dessas soluções é a melhor, se a gente tem algum prejuízo, né, de experiências de leitura e tudo mais. Uma dessas soluções é deixar a nota inteira dentro da página, porque ela está se referindo àquele pedaço de texto daquela página e não é tão interessante quebrar ela para a próxima, porque você vai ter uma quebra também do fluxo de leitura. Então, você está ali lendo o texto, aí você para ler a nota e tem que ir para a próxima página para continuar a leitura e tudo mais. Então, essa é uma solução que tem suas consequências. A outra solução é quebrar realmente a nota. Então, você quebra a nota, aí você mantém ela ali, vocês vão ver, por exemplo, mais para frente a gente vai trazer isso, que o Emanuel Araújo, né, que escreveu A Construção do Livro, que é uma bíblia, né, para quem trabalha com livros, né, dentro do mercado editorial, ele vai dizer que a nota de rodapé tem que ficar no máximo, ocupar no máximo 1/4 da página. Aí ela está ocupando mais que a metade. Então, para ela ocupar 1/4 da página, a gente tem que quebrar ela e jogar para a página seguinte, né? Isso causa aquele problema que a gente tem uma leitura mais picada. Então, para ali, vai para a nota, vai para a próxima página e depois volta para ler o texto. E a outra solução é levar a nota para fim de capítulo ou para o fim do livro, né? Que também, dependendo do tipo de nota que você tem, é uma solução boa. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu acho legal, de um livro que a gente fez no CELB, em parceria com o Arquivo dos Livros e com a Módula, que é uma editora aqui do Rio. E eu acho que teve um resultado legal. Mas uma opção também é jogar para o fim do capítulo, que é uma opção um pouquinho mais polêmica. Eu vejo muita gente com opiniões divididas sobre isso. Ou jogar para o fim do livro também, né? Então, a gente vê aí que a gente já tem um problema aqui de edição, né, de preparação, né? Acho que mais de edição, de pensar com o autor. Essa nota precisa ter esse tamanho todo. Se ela precisa ter esse tamanho todo, será que dá para integrar ela no texto para a gente não ter essa aparência tão pesada ali, desse bloco de texto gigantesco? Será que, né, dá para a gente encontrar outro caminho que seja mais proveitoso para a experiência de leitura? Então, isso é algo que a gente pode, né, resolver durante uma etapa de edição, uma etapa de preparação, conversando com o editor, dependendo do nível de intervenção que você recebeu da editora. E dá para resolver isso. Quando você segue para o design, aí a gente tem que realmente, né, escolher ali o melhor dos dois mundos, sabendo que vai haver consequências nisso, né? A Mari está falando aqui que já passou muito por isso com livros de direito, imagino. Imagina. Aí, Aline, você comenta do livro À Direita? Comento. Bom, essa questão das notas, né? O ideal, eu acho, assim, quer dizer, até difícil falar em questão de ideal, né? Mas é que tem notas e notas, né? Tem notas que elas são fundamentais para você compreender o texto. Assim, fundamentais mesmo, né? Elas precisam explicar uma coisa ali que está no texto e que se não tiver essa explicação. E o problema é essa nota ser longa demais, né? E aí ela ocupar esse espaço todo.
eu tenho algumas experiências, assim, de livros com essas notas, enfim, não tem jeito. Mas Aline, acho que você travou. Travou só para mim, gente? Não, travou aqui Não, ela também. travou. travou aqui. Não travou mesmo. Tá. Tá sem som, Acho que Yuri. seu microfone está desligado, Yuri. Desculpa. O que a gente estava conversando mais cedo sobre essa questão era sobre a finalidade dessa nota, né? Então, se é uma nota que ela precisa estar ali junto com aquele bloco de texto. A Aline voltou. Tá mutada, Aline. Desculpa, a gente cair aqui completamente, mas vamos lá. Não tem problema não. Nesse livro, as notas eram muito complexas, né, muito longas. Além de longas, elas tinham quase como se fosse uma nota dentro de outra, né? Nesse caso aqui, que é um livro sobre literatura, né, no romantismo, a vida literária no Brasil durante o romantismo. E as notas foram colocadas todas no final de cada capítulo. E isso, para mim, é uma situação assim quase que ideal, porque ela não atrapalha, ainda mais era um livro ilustrado, enfim, ia ser muito complicado ter ilustração mais nota. Uma outra situação que eu já vivenciei, mas é um outro tipo de livro, que são as edições comentadas, né? E eu acho que isso, assim, até para a gente pensar, né, na função da nota dentro de um texto, geralmente são textos, né, livros de referência, onde a gente tem essa necessidade de notas assim tão explicativas, a função dessas notas e como é que elas podem ser tratadas com o design. Nessas edições comentadas que eu fiz, que foram duas, que foi a Alice no País das Maravilhas, a edição comentada e Contos de Fadas, que além de comentados também eram ilustrados, né, esses livros, as notas, que eram muito longas, e eram muitas, eu fiz uma estrutura de design para ela, né, para essa página, eram livros um pouco maiores até no tamanho, no formato, 21 por 28, eu acho, 21 por 27. Eles tinham uma coluna para o texto principal, né, que era o texto do livro mesmo, e uma coluna que era um pouco menor, mas que ela tinha uma função dentro da diagramação para as notas. Então, ela não comia a nota nesse sentido, né? Ela andava paralelo. Eu posso mostrar aqui, Yuri, o livro? Pode. Eu não sei se o pessoal vai ver bem, né? Porque um deles é esse aqui. Eu posso parar a apresentação rapidinho só para você ficar na tela e aí eu volto. Tá bom. Vocês podem clicar aqui no vídeo da Aline, ali no PIN, para ficar maior. Ficar maior, e aí vocês conseguem ver. Tá. Então, deixa só eu ver o que eu estou mostrando. Bom, aqui, né, então, nessa página, dá para a gente ver bem que essa é a coluna principal do texto, né, e na parte interna, nas duas partes, né, nas duas páginas, a parte interna tem uma coluna, né, que é um pouco menor, onde essas notas entram, né? Então, foi uma solução, assim, porque era um livro, esse aqui, Alice no País das Maravilhas, da Jorge Isaac, edição comentada. É bem legal, como é que é o nome do cara? Martin Gardner, que era um cara que estudou, assim, o texto do Lewis Carroll a vida inteira. E aí a gente fez essa solução, né, de trabalhar com as notas, é bem bonito. E ele é bem agradável, porque as notas, elas acompanham mesmo, né, a gente conseguiu fazer dessa forma, as notas, elas não têm esse problema de ir
para a página seguinte. As notas, elas acompanham o texto realmente. Então, onde tem texto, a nota vai até aqui e ela não continua a nota que continua na página seguinte já é do texto aqui da página seguinte, tá? Então, foi uma solução bem bacana que a gente criou para poder não sufocar o livro desse jeito, né? Que a gente está vendo ali Acho que pode voltar, Yuri, para a apresentação. Tá bem. Voltei. Deixa eu ver se aparece. Foi. Então, adorei que você trouxe esse exemplo, porque um dos exemplos em que eu vou entrar daqui a pouco, que foi um livro que a gente publicou pelo Celso, também é parecido. A gente trabalhou com notas marginais. Eu acho uma chiqueza que só. Acho muito bonito. É legal, né? Porque daí você faz uma leitura em paralelo mesmo, ajuda até a leitura, porque esse tipo de nota que a gente vê nesse primeiro exemplo, né, parece que ele está ali espremendo o texto. Uhum. E aí, uma última coisa aqui antes da gente passar, também vou comentar aqui, a gente vai trazendo exemplos de vários, né? Então, aqui a gente falou de livro um pouquinho, mostrou livro, e aí vou trazer um exemplo de preparação, que é bem, eu acho que é bem explicativo, assim, bem ilustrativo do que a gente está conversando aqui, que é de didático. Então, trabalhei com didático por muito tempo. E um dos problemas de original em livro didático, nesses termos gráficos aqui que a gente está falando, muito comum é a gente ter um original lá que tem o texto da teoria lá todo construído continuamente, e aí a gente fecha o texto da teoria e a gente tem todos os recursos de projeto gráfico que fazem parte de um livro didático. Então, fechou a teoria e a gente abre box, abre vinheta, abre sei lá mais o que, e vai abrindo esses recursos gráficos com conteúdos extras, né, complementando a teoria. E aí isso tudo fica junto ali, depois que a gente fechou o texto base. E na hora de diagramar, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma página com uma sequência de boxes, né? Então a gente tem uma mudança super drástica, né, uma mudança super drástica na aparência. Então, a gente tem uma aparência lá, né, de texto corrido, né, com imagens e tal, e aí depois a gente tem páginas que só tem box, vinheta e por aí vai. Né? Então, isso é muito comum de acontecer em material didático, e é uma coisa que quem prepara e quem edita material didático tem que ficar atento, porque a gente tem que prever como um conteúdo vai ser diagramado, antes, já na fase de original, porque evita retrabalho depois, né? Evita que você tenha que reestruturar um conteúdo, porque ele foi pensado nessa sequência de texto corrido e depois boxes, e aí você tem que intercalar coisas, né, para ter um aspecto melhor. Então, é outro exemplo aí desses casos assim, de um original que acaba sendo mal trabalhado, e isso tem uma consequência depois, né, depois da diagramação. E aí, a gente tem mais esse exemplo aqui, também total fictício, é uma sopa de letras, assim, eu fui pegando trechos de vários lugares, eu usei muito o gerador do Lego Lego, não sei se vocês conhecem, que é um site super bom, que joga umas frases sem sentido, assim, como se fosse texto acadêmico, e fui colando aí, para montar essa estruturazinha que a gente está vendo aí na tela. E aí, eu e a Aline tivemos uma conversa muito legal sobre essa dupla de páginas hoje à tarde, porque, assim, eu percebi coisas, e aí eu perguntei para a Aline, o que você acha disso aqui? E ela trouxe uma visão que eu nunca ia ter, porque é a visão dela de designer. Eu sou, como eu gosto de falar, eu sou profissional do texto que gosta de design, estuda design, eu não sou designer, jamais. Mas então ela trouxe uma visão que eu não tive, e eu acho super legal isso, né? Então, qual é, à primeira vista, essa dupla de página aqui pode parecer normal, assim, né? Eu acho que trabalho acadêmico e tal, né, vocês já devem ter visto acontecer,
Então, eu acho, né, que é uma estrutura comum de você encontrar por aí, mas quais são os problemas aqui que eu noto à primeira vista, né? A gente tem um texto super dividido, então a gente tem lá tópico 1 e tem um parágrafo de 3 linhas, aí a gente tem tópico 2, uma linha de parágrafo, uma estrutura de bullet, aí tem uma estrutura ali de numerada, né, de tópicos, né, tópicos não, né, uma lista numerada, termina num bullet, aí vai para outro tópico, né, de texto, tem 2 linhas de parágrafo, tem uma citação, aí na página seguinte, 2 linhas de parágrafo, outra citação, e vai intercalando. Além das notas de rodapé, né? Então, vocês veem que é um texto que tem muitos estilos ali, então, estilo de citação recuada, estilo de parágrafo, estilo de título, estilo das listas, tanto topicalizada quanto numerada, estilo das notas de rodapé, é uma dupla muito carregada de estilo. E a gente tem também essas mudanças, né, essas divisões muito próximas umas das outras, que acabam prejudicando um pouco, né, a experiência de leitura, né, o aspecto de um texto bagunçado. E aí, vou pedir, Aline, comenta o que você falou comigo mais cedo que eu achei genial, né, o que você percebeu nessas páginas também. Tá. Eu até separei aqui depois para mostrar. Ah, tá bem. Uma revista científica, você falando texto científico, né? No ano passado, acho que eu fiquei, uns. Eu cheguei a ficar um ano, acho que foram 8, 9 meses, como editora de layout de uma revista científica da Sociedade Brasileira de Design de Informação. Fiquei como editora de layout. E ela já tem um projeto gráfico que, aliás, é ótimo, assim, e é bem isso, né? Porque nesse caso dessa revista, que é uma revista científica que publica artigos, né, tanto de professores como de alunos, era muito fundamental que tivesse um layout, um design bom, porque senão aconteceria esse caso aqui, né, de a gente ter tantas quebras num texto que mais tira a sua atenção do que te dá um sentido. Né? Os problemas, quando o Yuri me mostrou isso, eu falei, gente, mas tem muitos problemas aqui, então é importante que a gente mostre mesmo, né? Para mim, os problemas mais críticos, né, que eu vejo esse espaço, por exemplo, analisando ali o primeiro tópico, né, que tem o título, o número, o título e esse parágrafo com 3 linhas. Primeiro, essa mania de tabulação, né, essa tabulação imensa entre o número e o título, ou subtítulo que está ali. Aí você entra com um parágrafo de 3 linhas, já com uma indentação enorme também, que está alinhada a essa tabulação ali entre o número e o título. Então, assim, eu normalmente, né, quando eu trabalho com textos onde você tem um numeral e um título, enfim, primeiro é que eu uso um espaço muito pequeno entre o número e o título em si. Uso no máximo um M, né? Enfim, um espaço realmente da entrelinha, enfim. Costumo usar espaços pequenos, porque você já tem a hierarquia do texto muito clara ali, ou como está aqui, né, em bold, ou em versalete, ou enfim, universal, do jeito que você quiser destacar. Então já tem um destaque, você não precisa ter esse espaço. E a outra coisa que eu nunca inicio um parágrafo com espaço, com indentação. Eu só entro com a indentação de parágrafo a partir do segundo parágrafo. Então, isso já é um espaço que você elimina ali, né? Então, é uma ruptura que você elimina. No segundo tópico, então, tem uma hierarquia de espaços ali, né? Primeiro tem também esse espaço entre o numeral, que chama numeral composto, né? 1.1. Aí o título, aí o texto, né, já alinhado ali, os bullets, que também tem um espaço de, né, uma tabulação e um alinhamento, e depois essa lista numerada, que tem também uma tabulação enorme entre o numeral e o texto. Então, esse tipo de excesso, né, de hierarquia cansa muito a gente, né, porque
Você não precisa desse reforço. E na página seguinte, você ainda tem essa... Quer dizer, nessa página já tem lá embaixo, né, agora que eu vi, esse texto também com um recuo enorme, né, que é um texto de citação. A citação, ela precisa ter um recuo, né? Normalmente é normal que a gente dê um recuo. Mas, assim, eu acho que todos esses espaços, né, eles estão um pouco grandes demais. Então, quando você pode ter todos os recursos que são necessários e que os textos, eles trazem, né, algumas regras, mas eu acho que é importante a gente pensar sempre sobre elas, né, sobre essas regras que a gente às vezes, a própria BNT, né, eu vejo os meus alunos orientandos, né, meus alunos lá do IBMEC, às vezes, professor, meu relatório está ficando tão feio porque a BNT exige determinadas regras e tal, mas a gente pode fazer dentro das regras, mas de uma forma, não burlar, mas deixar ela, né, um pouco mais agradável, mesmo cumprindo essas regras, mas porque às vezes elas realmente exageram, né? Eu não sei se eu consigo compartilhar aqui, Yuri. Consegue, eu paro aqui a apresentação e você vai. Tá, deixa eu só abrir um PDF aqui dessa revista da InfoDesign, que é uma... Deixa eu pegar um artigo aqui qualquer. Aqui. Aí eu compartilho, né? Aqui. Esse aqui. Tá? Vocês estão vendo? Sim. Agora foi. Então, essa é uma revista, né, científica, então aqui entra o nome do artigo. Então, ela também tem essa estrutura, né, de ter uma coluna menor aqui ao lado, onde entram, por exemplo, o resumo, né, e o abstract em inglês, e aqui o texto, a introdução do texto, aliás, o resumo, né, do texto, e aí entra a introdução, aqui o cabeço da revista. Então, assim, a ideia, né, dessa revista é que ela tenha tá vendo a coisa da indentação, né? O espaço, assim, ele tem, é nítido que isso aqui tem uma hierarquia, que isso aqui é um subtítulo, um título, né? Então, você não precisa abrir uma tabulação enorme. Aqui até sai, né? Está fora da mancha. A gente tem uma indentação pequena, sem indentação no primeiro parágrafo. Porque isso dá, além de que você também ganha espaço de diagramação, né? Porque esses textos que têm muitas entradas, muitos buracos, a gente acaba perdendo espaço, né? E nesse caso, numa revista científica, isso faz diferença. E aí, lá no final, deixa eu ver se esse já está prontinho. Entre as referências, já também num corpo menor, quer dizer, elas estão dentro, né, de toda a métrica que tem que ter, da terceira palavra, da terceira letra, né, da BNT, mas feitas enfim, com um olhar do design. E aqui no final, a assinatura dos autores do texto. Então, assim, isso aqui ajuda, né, como o design pode ajudar a gente a organizar a informação. E às vezes não é tanto essa coisa assim, né, de você se preocupar excessivamente com o acabamento ou com o requinte da publicação, mas se preocupar com o leitor, né, que é o cara que vai estar tendo que quebrar pedra e ler aquele texto ali, que às vezes, como não lembro quem que falou aqui no texto de direito, né? O cara já está quebrando a cabeça para estudar aquele monte de leis e coisas complicadas e difíceis de você, às vezes, né? E se o texto ainda está todo quebrado, você tem que ir e voltar. Eu vejo aquele pessoal que fica com aqueles livros todos marcadinhos, né? Pessoal de direito mesmo, assim, alguns alunos, que ficam ali, né? E vão e voltam, porque realmente as coisas ficam todas quebradas, né? Sim. O pessoal que está perguntando aí sobre alinhamento,
essa é a aula 4. Não é agora que a gente vê alinhamento. Porque tem uma série de questões que a gente tem que ver antes de ver alinhamento, enfim. É melhor a gente não entrar nessa discussão agora, porque pode ficar técnica demais. Então, na aula 4, aula 4 é microtipografia, aula 5 é macrotipografia, um pouquinho nessas duas aulas, mas a gente vê mais na aula 5. Então, aguentem até lá, mas a gente vai comentar alinhamento, sim. Deixa eu voltar a compartilhar. E aí, a gente já tratou dessa página aqui, então, trouxe aqui uma citação que eu acho super legal do Plínio Martins Filho. Para quem não conhece, Plínio Martins Filho é autor do Manual de Editoração e Estilo, que também é uma super referência, mais recente, né, do que A Construção do Livro. A Construção do Livro foi publicado na década de 80. O Manual de Editoração e Estilo foi publicado alguns anos atrás, acho que em 2016. Então, é bem mais recente e é uma super referência na área. Então, o Plínio vai tratar disso em um momento do livro, e traz essa frase aí, né? Por melhor que seja a apresentação gráfica de um livro, somente um texto bem cuidado pode sustentar o interesse na leitura, né? E eu acho importante a gente pontuar aqui, né? Dessa perspectiva que a gente está tomando aqui, né? A gente tem que pensar que um texto bem cuidado requer muito mais do que simplesmente intervenções gramaticais, linguísticas, textuais e tal. A gente tem que pensar em estrutura do texto, como a gente acabou de ver nos exemplos, né? Pensar em equilíbrio, pensar na fluência da leitura, pensar na compreensibilidade daquele texto, né? Como ele vai ser compreendido pelo leitor e se a gente tem uma estrutura que facilita isso. E tudo isso, né, como eu já tinha comentado antes, isso diz respeito tanto a essa legibilidade, né, que a gente chama de textual, como a uma legibilidade visual também do original, né, do livro, né. Então, mas eu acho que também vale fazer uma ressalva aqui, vou fazer uma ressalva aqui, que a gente sempre tem que levar em conta, né, e a gente sabe disso, a gente sempre tem que levar em conta o nível de intervenção, né, que a gente tem no trabalho editorial. Então, nem sempre a gente vai ter liberdade para trabalhar o texto dessas formas que a gente está estudando aqui, mas é importante saber disso, né, e saber fazer isso, para quando a gente tiver essas oportunidades, né. E aí, a gente entra nessa discussão aqui sobre conforto um pouquinho na leitura. A gente está trazendo um pouquinho do conteúdo da aula 3, da aula 4, da aula 5 e tal, para a gente tratar, né, dessa questão. Você comenta sobre isso, Aline? Aham. Bom, essa é uma parte, essa parte do texto eu trouxe até do guia de design editorial, que quando a gente começa a se envolver, né, se envolver com essa cachaça que é o livro, e a gente começa a perceber, né, essa questão principalmente quando você começa a experimentar, por exemplo, tipografia, né, o designer experimentar qual tipografia que vai ser usada naquele livro, tentar encontrar um sentido, né, porque a escolha da tipografia, ela não é apenas ligada à leitura e à legibilidade, mas também ao conceito do livro, né? Muitas vezes isso passa despercebido pelo leitor e é normal mesmo, né? Porque o leitor ele não tem o mesmo conhecimento enfim, que você tem que ter, né? Como designer, do conhecimento das famílias tipográficas, a história delas, enfim, qual o período histórico que elas foram desenhadas e tal. Que são conhecimentos que a gente tem e às vezes usa isso de uma forma até consciente, né? No projeto, por exemplo, teve um projeto que eu fiz que foi um livro sobre o Leonardo da Vinci para crianças, que eu trabalhei todo o projeto gráfico e a escolha da tipografia foi todo baseado no Renascimento. Então, eu fiz tudo na proporção áurea, usei fontes desenhadas na época do Renascimento, mas uma coisa proposital mais minha, né? Assim, o leitor não necessariamente vai notar isso. Enfim,
Então, a questão da leitura, né, o conforto na leitura, e quando eu falo, né, que apesar da leitura ser horizontal, o nosso olho não lê letra por letra, nem palavra por palavra, né, mas esses agrupamentos que sugerem as formas das palavras e sentenças, a gente precisa de espaço para ler. Então, por exemplo, essa minha bronca, né, com aquele livro que eu falei no início da aula, a gente precisa da entrelinha. A entrelinha não pode ser grande demais, mas ela precisa ter o compasso correto para não atrapalhar a sua leitura, né? E e até uma provocação que eu faço muitas vezes com os meus alunos de design editorial, que quem não está acostumado a ler não consegue projetar bem um livro, porque você não vai prestar atenção da mesma forma justamente nesse compasso, né? Na necessidade do leitor de ter uma margem agradável, de ter uma entrelinha necessária para aquela tipografia, né? Não adianta você usar uma tipografia assim, o mínimo que eu tenho que ter é 2 pontos de entrelinha acima do corpo da letra. Então, se eu estou trabalhando com corpo 12, a entrelinha tem que ser 14. Tá, mas depende da tipografia que você está usando, depende do texto que você está trabalhando, que às vezes não pode ser uma entrelinha de 2 pontos só. Você precisa ter uma entrelinha de mais de 2 pontos, né? Então, isso vai ser, do exercício, né? De você ler, imprimir o que você está projetando, dá para outra pessoa ler, dá uma olhada. Eu sempre faço isso. Né? Só, dá uma olhadinha, às vezes você consegue ler bem, porque às vezes você também está muito envolvido no texto e não percebe certas coisas, né? Então, quando a entrelinha é muito pequena, né, o olho se confunde, a gente se perde entre uma linha e outra. Quando a linha é longa demais, né, isso também a gente vai falar, né, na hora que você está fazendo um livro, assim, eu cansei de ouvir isso, assim, eu gosto de trabalhar com tipos pequenos. Eu falei, sim, mas as pessoas precisam ler, então... e nesse caso, né, então, dependendo do formato do livro, se você trabalhar com tipo pequeno demais, a sua linha, além de ficar com uma leitura comprometida, a linha vai ficar com muitos caracteres, vai ficar longa demais. E quando você voltar para o parágrafo, para outra linha seguinte, você já nem lembra mais o que você estava lendo. E é assim, né? A gente lê blocos, a gente lê sentenças, a gente lê grupos, e a nossa memória vai trabalhando em cima dessas sequências, né? Então, a gente tem que ter muito essa métrica, né? O Emanuel Araújo fala incansavelmente disso, né? O Robert Bringhurst também, no livro que eu já Elementos do estilo tipográfico. Elementos tipográficos. Obrigada, Yuri. Nada. Fala muito disso, né? Justamente de você saber a medida, que você não pode... porque isso faz parte da nossa questão física da leitura, né? Porque às vezes a gente pode desistir de ler o livro, né? Ou eu, por exemplo, eu sempre tenho as minhas experiências frustrantes na tentativa de ler alguns livros. Eu tenho uma edição dos anos 70, eu acho, ou 80, do 100 Anos de Solidão. Acho que é anos 80. É uma edição... Nem lembro a editora agora. E aí, tentei ler esse livro, assim, mais 5 vezes. E começava a ler, eu preciso ler. Eu acho que é um dos únicos daqueles principais do Garcia Marques que eu não tinha lido. Toda vez eu consegui. Já é um livro, assim, que você tem que ter uma memória, né, e uma atenção extrema, porque começa aquele bom dia para cá, bom dia para lá. Sem todos o mesmo nome. Daí chega uma hora que você não sabe mais quem ele está falando. E ele era muito mal diagramado. Ele porque ele ainda está comigo. Mas teve um dia que eu falei assim, não, eu não vou desistir dessa vez. Eu não conseguia passar assim, sei lá, eu ia primeiro capítulo e aí eu não ia adiante, mas muitas vezes. Até que chegou um dia eu falei, não, eu preciso romper essa barreira, eu vou ler esse livro de qualquer forma. E fui, peguei essa edição, que é a única que eu tenho, e fui, li, insisti, levei um tempão para ler, mas consegui. Né? Depois que eu engrenei, enfim, me acostumei com aquela diagramação e fui embora. Mas esse tipo de coisa acontece com as pessoas, às vezes você abandona, assim, a não ser que seja um texto que te seduza muito, que você, enfim, se comprometa com aquele texto, mas às vezes, ou então você fica muito cansado para ler, né? Então o conforto é nesse sentido,
né, da leitura fluir. Às vezes o texto até nem é essas coisas, mas se ele flui, né, você vai embora e você lê com conforto. Então, acho que isso é sempre um objetivo para a gente, assim, de design. Exato. Não pode ser. A Andrea está falando aqui, eu vou tentar ler os comentários para o pessoal que vê o vídeo depois não ficar perdido no que a gente está falando, mas não pode ser um sofrimento. A gente vai falar um pouquinho mais disso, né, dessa questão de conforto e tal, lá na aula 3, que a gente fala sobre leitura, legibilidade, leiturabilidade, a gente vai entrar bastante nisso. Então, vai ser uma aula bem legal que eu acho que vocês vão aproveitar bastante. Vamos seguindo aqui. Um exemplo, né, do próprio laboratório, né, desse primeiro livro aí. Não é o nosso primeiro livro que a gente publicou assim na nossa vida. A gente publicou um livro lá em 2016, de um concurso literário, mas é o primeiro livro que a gente publicou como o nosso prefixo editorial, tudo bonitinho, tá? Então, foi lançado no início desse ano, se chama Laboratório de Edição no Brasil, da Sandra Santos. Todo mundo que já fez curso comigo sabe que eu mostro esse livro o tempo inteiro, ele é sempre minha referência para falar de coisas. Então, eu vou trazer ele de novo aqui, porque eu quero comentar com vocês uma dessas questões, assim, de a gente pensar algo no original, que vai ter uma leitura melhor quando o livro for diagramado, e como isso contribui, né, para o trabalho, para essa integração entre o texto e design e tudo mais. Então, vou parar de compartilhar a apresentação e eu vou compartilhar o PDF. Deixa eu achar aqui. Achei. Apareceu para vocês? Está aparecendo. Foi, tá. Ele está com essa visualização aqui porque ele tá com essa visualização porque ele está com a capa aqui, né? Idealmente ele teria só a folha de rosto, mas eu baixei o arquivo com a capa lá do site e tal, então idealmente a visualização dele seria isso aqui. A página, a capa isolada, e aí a gente entra no livro propriamente dito. Só que essa daqui é a página de rosto, ela deveria estar aqui. Aqui a gente deveria ter uma página em branco. Como a leitura em PDF é contínua, né, de cima a baixo, a gente não se preocupou com isso. Mas, como eu estou mostrando em página dupla para vocês, aí tem esse probleminha. Então, eu vou habilitar essa visualização aqui para a gente ver o livro direitinho. E aí, agora vocês veem, né, a página de rosto está aqui, onde ela deve estar. E vou comentar o seguinte aqui sobre esse livro. Vocês veem aqui, ó, que a gente trabalhou com notas marginais, como eu tinha comentado lá atrás. Então, ele tem os 2 primeiros capítulos, se eu não me engano, a gente traz as chamadas de... Como é que se chama, meu Deus? Chamada de citação, né? Eu acho que é esse o nome. A gente trabalha com as chamadas de citação na margem, em notas marginais. Qual foi a nossa questão aqui nesse livro? A Sandra, ela tem 2 capítulos, os 2 capítulos iniciais dela são dialogando com a teoria, né? Que ela traz lá com a bibliografia que ela trouxe, e ela vai trazendo autores e para construir realmente o que ela está, né, tratando aqui como laboratório de edição e o que está suposto num laboratório de edição e tudo mais. E aí ela vai trazendo esses autores e a bibliografia dela. A partir do capítulo 3, ela fez uma série de entrevistas com coordenadores de laboratórios de edição e tudo mais. Então, a partir do capítulo 3, ela entra numa descrição dos laboratórios. Então, ela, obviamente, não trabalha com bibliografia. Ela está entrevistando os coordenadores e está colocando aqui o que eles relataram e tudo mais. Então, vocês veem que aqui a gente não fez uso de nota marginal, porque não existia, né? E aí, qual foi a questão? A gente percebeu, inicialmente... Opa, voltei demais. Aqui. Vou deixar nessa página aqui. A gente percebeu, inicialmente, essas notas, essas chamadas de nota, né, como a gente chama,
elas estavam incorporadas aqui ao texto. Então, depois aqui das aspas, aí abria um parêntese, Chartier, 1998, página 103, 104, fechava parênteses e continuava o texto. Como a gente tem muitas chamadas de nota, isso ficava um pouco pesado, né, na leitura. E ficava com uma aparência que a gente não queria, sabe? Chamava muito a atenção, principalmente porque a gente tem esse padrão, né, do nome do autor em versal, versalete. Então, versal é a mesma coisa que maiúsculo, caixa alta. E versalete é essa maiúscula aqui, né, na altura de uma letra minúscula, tá? Grosso modo. Depois a gente vai ver isso um pouquinho mais. Mais para frente. Então, o padrão é esse, e isso chamava muito atenção aqui, né? Porque, por mais que seja versalete e esteja na altura da letra minúscula, é uma forma diferente, isso chama atenção quando a gente está aqui na leitura. E a gente sentiu que estava chamando muita atenção as chamadas de nota nessas páginas iniciais, e aí quando a gente chega aqui na página, no capítulo de teoria, a gente não tem mais isso. Então é meio que uma quebra que a gente achava estranha e queria evitar. Então, qual foi o que a gente foi testando? Vamos tentar nota de rodapé. Primeiro, a gente testou nota de rodapé. Não funcionou. A gente tinha um rodapé que tinha muito espaço em branco, aquela coisa que a Aline comentou naquele exemplo lá do texto super dividido. Então, um rodapé só com as chamadas de nota, com muito espaço em branco em volta, não tinha um visual legal, chamava muita atenção. Também não foi a solução que a gente, pela qual a gente optou. As notas marginais tiveram uma visualização melhor e foi o que a gente mais gostou, então a gente seguiu esse caminho. E acho que foi uma solução que deu super certo, assim. Claro que tem aquelas questões de padrão editorial, né? E uma nota bibliográfica, né, que é o caso aqui, ela deveria ter, né, toda a referência do livro, né? Não deveria ter só uma chamada de nota autor-data, como a gente conhece, que fica aqui, né, no corpo de texto. Mas, para que a gente não chamasse muita atenção para as notas marginais, a gente decidiu seguir dessa forma aqui mesmo. Então, é um padrão que a gente decidiu na produção do livro e ficou dessa forma. Acho que funcionou bastante e a gente quebrou um pouco com essa diferença que a gente sentia aqui entre os capítulos em que ela trabalha com a bibliografia e os capítulos de descrição propriamente ditos em que não tem, né? Então, esse foi um exemplo que foi bem legal. E aí, eu vou entrar em outro exemplo aqui na sequência, que é esse livro aqui, A Pátria Portátil, que a gente publicou há pouco tempo, como eu falei, com outras duas editoras, então o Arquivo dos Livros e Queria mostrar o logo aqui, mas o negócio está bem em cima. Mas está aqui, Arquivo dos Livros e a Amógula. Então a gente publicou esse livro há pouco tempo. Ele está lá no site da Amógula para ser adquirido, se alguém tiver interesse. É um livro super legal. E aí, qual era a questão aqui nesse livro, né? A gente falou um pouco lá atrás sobre notas de rodapé também, né? Aqui também é essa questão. Vou mostrar o original dele para vocês. Deixa eu voltar aqui. Como eu compartilhei uma janela, eu tenho que parar e compartilhar de novo. Compartilhar a tela inteira para eu poder transitar entre eles. Dá para ver aí, né? Uhum. O que a gente tinha aqui? A gente tem o original aqui, eu estou mostrando, ele não passou por preparação nem nada. E a gente tem aqui, eu estou na visualização dupla, mas deixa eu ver se eu dou zoom para... eu não consigo dar zoom porque eu estou aqui na dupla. Deixa eu colocar em vertical. Só para ficar melhor. A gente tem aqui notas de rodapé, que são notas de tradução. Então, esse livro, em alguns momentos, ele traz muitas citações. E aí, a gente, na tradução, os tradutores, né, o Felipe e a Joyce, eles optaram por inserir essas notas de tradução com o texto original que estava aqui para indicar que eles traduziram a citação. E aí, eles trouxeram essas notas de tradução, que são bem comuns, só que isso acontece bastante. Então, aqui a gente tem uma nota de tradução, no original ali, o texto original da citação,
Aqui a gente tem mais 2 notas de tradução com o texto original da citação que estava ali. Enfim, isso vai seguindo. E aí, conversando com o Felipe, também foi editor dessa obra, né, além de ser tradutor. E aí, quando eu estava fazendo a preparação, eu cheguei para o Felipe e falei, Felipe, eu estou achando muito estranho, deixa eu voltar aqui para o PDF. Eu falei, Felipe, eu estou achando pesado, sabe? Porque a gente tem muitas notas do autor e a gente tem notas de tradução. Eu estou achando muito pesadas as notas de tradução, porque elas não precisam estar na página, elas são só um registro da citação original, não interessa muito ao leitor, é mais por questões da tradução mesmo. Então, eu acho que fica pesado trazer notas de tradução na mesma página que as notas do autor, porque, enfim, a gente vai ter páginas com notas muito grandes. E aí, o que eu sugeri para ele? Vamos trabalhar com sistemas, numerações diferentes. Então, a gente trabalhou nas notas do autor com numeração, né? Então, nota 1, nota 2, nota 3 e tal. E nas notas de tradução, a gente trabalhou com símbolos. E aí, a gente deslocou as notas de tradução, vamos ver aqui, no final do capítulo, de cada capítulo. Então, como são textos que, na maior parte das vezes, é claro que tem notas importantes aqui, mas para manter um padrão, a gente tem que seguir isso em todas. Mas como a maioria delas era nota, né, das citações traduzidas, a gente optou por trazer a nota de tradução para uma página aqui, no final de cada capítulo, porque aí isso fica concentrado aqui e a gente tem uma leitura mais fluida ao longo do livro, só com as notas do autor. Então, aqui a gente teve poucas notas, mas a gente tem alguns capítulos que a gente vai ter bastante. Vamos ver aqui, vou passando. Vocês veem que o livro também tinha muitos recursos gráficos aqui. Aqui. Aí aqui a gente já tem uma página de notas de tradução que é bem maior. Então, vocês veem aqui, no original, enfim, não precisava, né, disso na mesma página, né, das citações traduzidas. Então, a gente tomou essa decisão de trazer tudo isso para cá, que é realmente também uma parte dessa discussão que a gente está trazendo, né, de a gente pensar numa experiência de leitura mais prazerosa e pensar mesmo nessa necessidade, né? Precisa estar na mesma página? Não precisa? Vamos encontrar outra solução para isso. E, nesse caso, eu acho que ficou, né, bem melhor, né? Pois é, André, esse exemplo foi mais complexo. Assim, quando eu estava trabalhando nessa preparação, até eu chegar nessa ideia de jogar tudo para o final do capítulo demorou um pouquinho, porque enfim, né, o livro tem uma estrutura um pouco complexa, mas chegamos lá, né? Tivemos esse exemplo aí. Então, deixa eu parar de compartilhar, vou voltar para a apresentação. Você quer comentar alguma coisa, Aline? Eu posso seguir. Eu achei bem legal essa solução e eu estava aqui pensando, porque eu tenho um cliente que uma editora, a Editorasópolis até, Andréia, a Lúcia da Letra, um amigo meu, Vitor, e ele é uma editora de livros budistas, e tem vários livros que são traduzidos diretamente do tibetano, e tem muitas notas de tradução, né, porque também são textos bem complexos, assim. E aí tem muitas vezes acontece exatamente isso que você mostrou. Tem a nota, né, do texto, que já é um texto complexo, né, que o cara já tem que quebrar a cabeça ali para estudar mesmo, e tem a nota do tradutor para tentar, né, esclarecer termos traduzidos, enfim, diretamente do tibetano. Mas eu nunca tinha... É uma solução muito boa, assim, né, de de deslocar as notas do tradutor, porque elas têm uma função mesmo quase que terciária aí, né? A nota do texto mesmo que está ali,
que já está acompanhando, né, uma função secundária, e a nota da tradução ela vai ter uma outra função mesmo. Não está justamente, não está no mesmo patamar da nota do texto. Exato. Bacana. Vamos passar aqui. Aí a gente traz uma outra discussão aqui, que é bem interessante aqui, e a gente tem que... É uma citação A Construção do Livro, do Emmanuel Roche, a gente já falou bastante dele aqui. E aí ele traz essa frase que eu acho super interessante e diz muito de um certo momento do processo editorial, que a gente vai comentar aqui. Mas ele diz o seguinte, né, a mais segura orientação do compositor, né, de quem, né, analogicamente era o diagramador, né, do compositor e do revisor está justamente na qualidade do original, isto é, na maneira como foi trabalhado pelo editor de texto. E aí, o Emmanuel está dizendo, né, essencialmente, ele está sugerindo que o editor de texto ele é responsável por definir algumas características tipográficas do texto. Então, se vocês forem pegar assim, esses livros, até a Construção do Livro, ou livros mais antigos que têm fotos assim, de provas de preparação e tal, que servem para composição, tem lá tudo indicado. Eu acho até que no manual de editoração em estilo, o Plínio traz algumas imagens disso, que são provas que vão para composição e tem lá os estilos indicados, né? Então, o texto chega estilado já para quem vai cuidar dessa diagramação. Então, a gente tem aí uma certa transferência, né, desse lugar de pensar projeto gráfico e tudo mais para a pessoa que vai editar o texto. E é lógico que isso não é o que acontece hoje em dia, né? A gente tem profissionais que pensam projeto gráfico, que executam projeto gráfico, mas eu acho interessante trazer isso, porque justamente coloca essa importância do editor de texto também estar nesse processo, né? E de pensar isso também em conjunto com o designer que está trabalhando no livro. Né? Então, justamente porque uma pessoa, né, não são funções que se separam, como a gente está vendo aqui, né? A gente está pensando em experiência de leitura no geral, o conteúdo, né, a execução dessa experiência de leitura que é um pouco diferente nessas funções. E aí, né, só para destacar, né, como eu falei, o livro do Emmanuel, ele está, né, um pouco, como é que se fala? Datado, isso, obrigado. Ele está um pouco datado nesse sentido, né? Então, sugerindo aí que, tipo, ainda que rudimentarmente, né, que a gente esteja pensando aí, o projeto gráfico é tarefa do editor, ou parte dele, né, tarefa do editor. Então, tamanho de corpo, família, fonte tipográfica, espaço de linha, né, entre texto principal, entre título e tal, numeração de página, cabeço, legenda, enfim, por aí vai, várias coisas, né? Então, isso fazia parte, né, dessa espécie de briefing, né, que um editor de texto dava para o compositor. E aí a gente teve uma discussão super legal sobre briefing, né, Aline, que eu acho que você pode introduzir, que vai enriquecer muita aula. A gente vai falar um pouco de briefing na aula seguinte, mas eu acho que é uma discussão super bem-vinda agora. Né? É tanta coisa, né? Quando a gente fala do editor, a gente não tem ideia de como essa figura, né, do editor, ele hoje em dia teve uma mudança bastante, enfim, já há alguns anos, né? Mas eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com design editorial, fazendo só capa de livro, até antes de entrar, né, como fazendo projetos completos, de livros completos, de miolo e tal, eu comecei fazendo capa no escritório, né, no meu escritório. E as editoras que eu atendia, assim, a gente tinha reunião com o editor mesmo, né? Não era nem o assistente editorial, o editor, a gente tinha reunião presencial, levava o layout impresso, o cara rabiscava o seu layout todo. Aí você voltava chorando no escritório. Quantas vezes? Não, eu quero... Assim, eu cansei de ir em reunião com o editor
que inclusive nós ficamos amigos, né, na editora Campos, que ele trabalhou inclusive na editoração desse livro do Emanuel, Ricardo Regis. E eu cansei de ir em reunião com o Ricardo, e ele rabiscava, mas Aline, eu quero isso aqui numa Bodoni. Ele dizia qual a tipografia que ele queria. Eu não quero, mas a Bodoni não vai ficar boa aqui. Vai, bota, experimenta que vai ficar. Era muito engraçado, assim. Eu voltava arrasada, falei, mas eu que sou designer. Mas ele era editor. E assim, é engraçado, porque no começo, assim, era quase uma briga de faca, assim. Mas aí, né, eu na minha arrogância de designer, achava que aquele cara não tinha nada que se meter nisso. Mas eu fui percebendo o quanto, sim, ele tinha. Porque ele selecionou aquele autor, ele leu aquele original, ele mexeu naquele original todo, né? Enfim, então o editor, ele tem, sim, uma posição muito interessante na produção do livro. E ele tinha uma relação muito direta com o design. Hoje em dia, assim, eu, por exemplo, em muitas editoras, até editoras grandes, né, que eu presto serviço às vezes, e percebo esse distanciamento, e isso é um problema, muitas vezes. Eu tive uma experiência há pouco tempo, agora no início do ano, com uma editora de São Paulo, que enfim, até tinha uma reunião de briefing, né, assim como a gente está fazendo pelo meeting, com um responsável pelo livro, mas tem uma hierarquia tão grande na editora que você não... Travou de novo, né, gente? Sim. Sim. Ai, coitada. Tá. Tudo bem, daqui a pouquinho ela volta e ela continua contando esse caso. Acho que ela caiu, né? Caiu. Ela voltou. Tá mutado. É só eu começar a falar que a internet me derruba. Não, a gente está aqui para resistir. Mas é isso, assim, porque o editor, ele é um cara que tem um conhecimento do texto do autor e do texto que você não tem, né? Então, e aí eu percebi o quanto aquele cara era importante, e aí a coisa flui, né? Quando você tem a humildade de perceber que ele vai te ajudar no trabalho, que ele vai ter um olhar que vai ser colaborativo, aí as coisas andam muito. É muito melhor você trabalhar junto com o editor do que você não ter essa orientação. Nessa editora que eu estava falando de São Paulo, assim, eu trabalhava com um rapaz que era um jovem designer, e ele queria que eu fizesse as coisas já assim dentro do molde, né, que eles tinham, do que eles esperavam. Era uma coisa assim, com um conceito bastante frágil. Então, assim, né, foi muito frustrante, acabou que não deu certo a nossa parceria, porque essa coisa da coordenação editorial é muito importante. E, por exemplo, o meu trabalho com a Laurinha, né, que a André conhece também tão bem, que é uma editora, assim, brilhante, mas a gente trabalha o tempo inteiro, né, com esse olhar também dessa visualidade do texto, do conteúdo, que é trabalhado incansavelmente, de cada palavra, de cada vírgula, mas também da visualidade daquilo ali no projeto já, né, na diagramação, né, enfim. É muito importante esse olhar do editor. Eu gosto muito, assim, é muito fundamental ter um editor junto contigo para trabalhar, assim. E a gente estava conversando sobre isso também, quando eu estava estudando um pouco sobre design editorial, né, num curso passado, eu tive contato com uma questão de uma pesquisadora, né, chamada Sabine Junginger. Eu vou jogar aqui para vocês, que eu acho que ela fala do lugar do design dentro de uma organização, e é muito interessante o que ela traz, porque
ela vai dividir isso, né, em 4, né, formas, assim, 4 presenças, vamos dizer assim, do design editorial dentro de uma organização. Então, ou ele é externo, né? A gente não quis trazer um slide disso porque a gente se estenderia bastante, mas acho legal comentar aqui, né, sobre isso. Ou ele é externo, o design é externo à organização, então vamos pensar aqui um profissional terceirizado, que não faz parte, né, do quadro de funcionários de uma editora e tal. Ou é periférico, então ele está dentro da organização, mas ele tem baixa participação dentro dos processos lá de trabalho, né? Então, ele é um recurso, assim, chega um momento do processo em que ele se torna um recurso, mas ele não é consultado em outros momentos. E aí a gente tem também, ela vai falar, né, no design como uma posição central dentro da organização, então a gente pensa que num design que é núcleo mesmo, né, ou é carro-chefe da editora ou da empresa, e aí vem, acho que vem exemplos bem claros, assim, na cabeça de vocês, Darkside, até Kozak Naif, que tem um investimento muito pesado em design, e a materialidade do livro é muito importante, né, para a editora. E também a gente tem, ela vai falar, são esses 4 tipos, né, externo, periférico, central e o último integrado, né, que é um profissional interno na organização, ele está dentro da organização, mas ele tem alta participação, porque o design é muito importante no processo de trabalho. E a gente vê, se a gente parar para observar o mercado, geralmente o design está nessa posição, aí a Aline vai me dizer melhor do que eu, que nunca fui designer dentro do mercado, mas olhando de fora, o designer geralmente está nessa posição ou de externo ou de periférico, né, no geral. Ele tem baixa participação no processo. E o ideal, geralmente, mesmo é que ele esteja integrado, né? Ele esteja pensando desde o início, está lá nas primeiras reuniões sobre o livro está ainda em contratação e já tem um designer ali para pensar aquilo junto com o editor. Então, a gente pensa bastante nessa importância, né, do design dentro de uma organização. E aí, vocês podem, eu joguei o nome dela aí no chat, vocês podem pesquisar um pouquinho disso. Tem um vídeo no YouTube em que ela fala sobre isso, está em inglês, né, mas dá para assistir, de repente dá para ativar a tradução automática e aí dá para acompanhar, mas é uma discussão bem legal, né? E dá para a gente pensar bastante como o mercado funciona, né, a partir dela. Bom, a gente falou bastante, né, dessa função, né, desse olhar gráfico que os profissionais de texto têm que ter. O principal exemplo disso está nisso daí que a gente está trazendo agora, que são os símbolos de revisão, né? Então, vocês veem, esse print aí é da ABNT, né? Então, a ABNT tem uma norma NBR 6025, que fala especificamente sobre revisão de prova. E eles têm essa divisão, que é muito interessante, entre os sinais de correção no texto e esses daí que a gente está trazendo nesse quadrinho, que são os sinais de correção, aqui está pequeno para mim, deixa eu ver, códigos de correção tipológica e visual. Então, aqui a gente tem uma série de sinais. Isso já sugere, né, uma certa preocupação do revisor com isso também. Então, vocês veem aqui, principalmente daqui para os últimos aqui, ó, evitar brancos entre as linhas de texto. A gente vai ver o que é branco, né, quando as linhas estão muito espaçadas, e aí isso vai gerando formas ali no meio do bloco. Evitar sequência de brancos no final de linha, evitar sequência de hífens nos finais de linha, né, geralmente, quem estudou na Unil aí vai saber que são 4. O limite são 4. O limite não, a gente começa a marcar a partir de 4 hífens seguidos. Quem leu lá a construção do livro vai saber que o Emanuel Araújo fala que são a partir de 3. Então, a gente tem essas mudanças aí também, né? Então, certo autor, certa referência vai recomendar uma coisa, certa referência vai recomendar outra. Aqui, trecho repetido em linhas seguidas, também conhecido como caixote, também conhecido como paralelismo visual, a gente vai ver bastante disso mais para frente, até num exemplo que eu vou trazer daqui a pouco. Descondensar texto, ou, né, quando a gente tem uma linha muito espaçada, pedir para diminuir o espaçamento da linha e tal. Vocês veem que isso está presente, né? Está presente nessa etapa de revisão de prova. A gente precisa ter um olhar gráfico para o material que já foi diagramado. Esse é o exemplo mais patente.
mas a gente vai trazendo outras coisas aqui, outras preocupações aqui, que vocês vão vendo que se encaixam em outros momentos do processo editorial. Às vezes, na fase de originais, a gente já está pensando. E às vezes, né, dependendo do tipo do livro e tal, né, não tem nem o original, a gente já está pensando nisso. E aí a gente traz ali, ó, né, a gente trouxe essa referência da ABNT, né, mas isso está presente em vários livros. Então, ali, ó, a construção do livro, do Manuel Araújo, o elemento do estilo tipográfico do Bonhurst, não sei pronunciar o nome dele, gente, desculpa. Com a tradução lá do André Stolarski, pensar com tipos da Ellen Lupton também, tradução do André Stolarski, também tem aqui no manual de restauração estilo do Plínio, enfim, tem vários lugares. São símbolos, né, universais, mais ou menos, eles foram, só para dar uma contextualizada aqui, que eu acho legal a gente trazer um pouquinho de história do livro, né, para isso, eles foram sistematizados lá pelo século 17, então 1773, por aí, século 16, né, no caso, estou perdido. Mas, enfim, 1773 aqui é o ano de referência, então, um tipógrafo e impressor francês chamado Pierre Didot. E talvez vocês reconheçam porque ele tem uma fonte justamente com esse nome, né? Então, uma fonte com esse sobrenome dele, Didot. E aí esses símbolos foram adotados internacionalmente, né? Pelo menos, internacionalmente, estão falando aqui de Ocidente, pelo menos, né? E podem apresentar algumas variações, como como vocês já devem ter visto, como a gente vai ver em alguns momentos também. Deixa eu ver aqui, surgiu uma pergunta. Poderia mostrar aquele livro em PDF do Selby novamente? Depois eu volto nele, tá, Ursula? Posso seguir, Aline? Uhum. E aí, né, nosso último slide aqui, para a gente trazer essa discussão um pouquinho mais palpável também, a gente tem uma pesquisadora brasileira chamada Cristina Yamazaki, ela também dá cursos de edição e tal na área, acho que alguns de vocês devem conhecer, ela dá cursos na Unil e tudo mais. Ela tem uma dissertação super interessante que se chama Edição de Texto na Produção Editorial de Livros, que eu acho que assim, leitura obrigatória para quem é profissional do texto. Tem que ler a dissertação dela. E ela vai trazer, na dissertação dela, o que ela está chamando aí de revisão tipográfica, que é super interessante. E ela vai tentar sistematizar isso. Quais são as preocupações de uma revisão tipográfica? E ela faz essa divisão que a gente tem aí entre revisão microtipográfica, então a gente está olhando para aspectos bem mais detalhados. Legal, eu vou colocar aqui, Andréia, só para não passar em branco, Cristina Yamazaki. Aí ela traz na dissertação dela essas duas revisões, revisão microtipográfica e revisão macrotipográfica. Então, na micro a gente está olhando detalhe, na macro a gente está olhando tem um olhar um pouquinho mais amplo, né, para o texto. E aí ela vai tentando sistematizar isso, né? Então, revisão microtipográfica, a gente se preocupa com fonte, se preocupa com corpo, né, do tipo, condensação, expansão do tipo, espaço entre letras, destaque, caixa, traços, enfim, espaços em branco também, entre outras coisas. Eu dei uma adaptada aqui, né, no que está lá no livro, né, na dissertação dela, para trazer para cá, mas ela está falando isso também, né, essencialmente isso daí que a gente trouxe. E a revisão macrotipográfica, né, que ela vai falar sobre cores, espaço em branco, margens, né, do texto, mancha gráfica, né, a gente está pensando aqui, alinhamento, quebras e por aí vai, né? Aplicação do projeto gráfico, que é algo super interessante que a gente vai começar a ver na aula que vem, remissões e, enfim, por aí vai. Então, ela vai fazendo essa divisão, né, justamente para a gente ver que essa função, né, da revisão de prova garantir, né, a correção ortográfica e gramatical do livro, mas também a harmonia do livro com o projeto visual, né? Então, claro que pensando aqui, né, a revisão de prova é uma etapa com uma baixa intervenção, né? Então, justamente quando a gente tem revisão de prova que tem muita intervenção, às vezes o livro se reconfigura inteiro, né? E aí não tem muito como a gente se preocupar com aspectos tipográficos que eles vão mudar, né?
conforme a gente vai mexendo no texto, mas tem que ter essa preocupação com o projeto visual do livro, e aí a gente tem que ter, né, esses conhecimentos técnicos de composição gráfica e por aí vai, né? Então, é algo que ela trata na dissertação dela, que é super interessante, e fica a sugestão de leitura aí, porque realmente é uma obra super legal. Bom, você quer comentar algo, Aline? Eu acho muito interessante essa separação. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Porque realmente são olhares diferentes que a gente vai ter sobre, né, sobre assim, o detalhe do texto que você está trabalhando ali, muito envolvido. E esse olhar é que no design editorial, né, o designer que está trabalhando nisso, você faz isso o tempo inteiro, né? Esse olhar ele vai e vem o tempo inteiro. Assim. É engraçado fazer essa separação, mas ela faz sentido né? Ela faz sentido no momento em que são coisas realmente olhares diferentes. Mas o exercício, né, do design editorial, ele faz isso o tempo inteiro numa sequência meio que em paralelo, né? Você lida com o micro, mas ao mesmo tempo você também está preocupado, porque, por exemplo, as próprias margens, né, de um texto que você está trabalhando, ela vai definir muito a maneira como você vai definir a fonte, o corpo, entre linhas, isso tudo, que é essa questão que ela trata como microtipografia. Então, uma coisa está muito interligada à outra, né? E essa coisa que você falou antes, né, que você estava abordando da simbologia da revisão, que por muitos anos, né, enfim, séculos foram utilizados esses símbolos, e agora, né, que a gente recebe as nossas revisões todas em PDF, a gente acaba se acostumando a elas, né? Mas eu acho que faltam esses recursos, né? Porque muitas vezes o revisor, eu acho que sofre um pouco com essa falta também, né? Enfim, de ter a ferramenta correta para fazer a revisão. Eu acho que isso é uma coisa que eu percebo, assim, por exemplo, não tem, né? Todas aquelas recursos. Tem que acaba escrevendo muito mais. Sinal, né? Isso fixa melhor. A gente internaliza essa preocupação, né? Com a revisão em PDF não tem muito isso. Quando eu comecei a fazer design editorial, eu comprei um livrinho, eu acho que ele nem está aqui, eu levo até para mostrar para os meus alunos. É um manual de revisão, eu não vou lembrar o nome do autor, e ele é tipo dos anos 40, assim, 50, um livro muito antigo, que traz todas, porque eu nunca tinha feito revisão. Quando eu comecei a fazer miolo de livro, eu nunca tinha feito revisão. Então, a primeira revisão que chegou com aquele monte de símbolos, eu não sabia fazer a menor ideia do que era aquilo. E aí eu falei, gente, eu tenho que saber, né? E fui procurar, e aí me interei do assunto, isso lá, enfim, nos anos 2000. Mas é uma coisa que você acaba pegando, né? Você acaba sabendo. E hoje, eu acho que até para os revisores isso ficou uma coisa meio complicada de fazer, né? De você não ter, assim, para os revisores que já estavam muito acostumados na revisão no papel e com a simbologia que já estavam acostumados a fazer. Então, assim, hoje eu faço, as minhas revisões são todas em PDF, mas, assim, tem momentos em que faz falta, né? Essa linguagem adquirida, né, da simbologia. Adorei esse comentário, porque realmente, né, eu sinto que também quem talvez tenha começado já na revisão em PDF não tenha tanto esse olhar gráfico que a gente está trazendo aqui, que justamente não tem essa lembrança de internalizar o símbolo toda hora e tal, então é algo bem interessante. Gente, a gente vai encerrar a gravação agora, não acabou a aula ainda, tá?
Mas só para a gente dar um encerramento aqui, né? Então a gente viu, foi uma aula para a gente fazer um pouquinho de deslocamento, né? Então sair um pouquinho do texto e começar a pensar em questões de visualidade que a gente vai aprofundando nas outras aulas, né? Então, a aula seguinte a gente começa a falar de projeto gráfico, diagramação, e vai ser uma aula super legal, né? E aí a gente vai seguindo, né, nesse caminho aí. Por hora, acabou aqui a apresentação. Aí eu encerro a gravação e a gente segue aqui com exemplos reais de tudo isso que a gente falou agora. Deixa eu parar a gravação.